Olá, alunos! Vamos dar início à nossa aula de Medicina Legal do módulo 1. Eu gostaria de pedir a todos que, se tiverem a oportunidade de estarem com as suas apostilas em mãos, tanto em PDF ou impressas, para nos auxiliar na aula, seria muito importante. Então, vamos lá. Essa é a primeira aula, né, da Medicina Legal do módulo 1. E a gente vai ver hoje o histórico da medicina legal, né? A medicina legal ela é considerada uma ciência, né, que representa a arte de curar. Né? Com isso, a mesma foi desenvolvida por diversas pessoas que se disponibilizaram para desenvolver métodos que pudessem proporcionar a cura de diversas doenças que podem acometer a sociedade. Né? A medicina legal é o ramo da medicina que aplica os conhecimentos médicos que ajudam a esclarecer os fatos que interessam à justiça. Né? Ela se originou da necessidade do direito elucidar alguns fatos, né, referente a alguns crimes, né, com teor biológico e médico. Essa medicina ela é direcionada estritamente a serviço do direito, tá? Ela também é nomeada como medicina forense, né? Essa palavra forense, ela vem do latim, que significa respeitante do fórum judicial, né? Ou seja, é uma ciência que atua nos conhecimentos que podem ser utilizados para ajudar aí na biologia forense, né? Na realização aí, né, de perícias, de laudos que podem ajudar a desvendar alguns crimes aí dentro dessa dinâmica, né? Enfim, existe vários ramos da medicina legal, né? A gente tem aí a biologia, a entomologia, que é o estudo, né, de insetos, de vermes, né, que podem auxiliar aí, por exemplo, a identificar estágios, né, de decomposição de corpos, há quanto tempo aí um corpo pode ter ocorrido o crime e essa pessoa veio a óbito. Então, a partir disso, a gente consegue ter uma estatística de quanto esse corpo, do momento que esse corpo pode ter sido vitimizado, né? E dentro dessas áreas que abrange a medicina legal, né? Também temos aí a parte de química, né? Enfim, em várias outras ciências relacionadas aí para ajudar a medicina legal a estar trabalhando dentro desse contexto, né? A medicina ela é totalmente uma base de ciência forense, né? Ela é uma ciência autônoma, ela é alimentada por diversas fontes de conhecimento aí, como eu já disse para vocês. A medicina legal, né, ela recebeu diversos nomes, né, ao longo da nossa história aí, né, e ela é conhecida como eu já disse, né, medicina legal ou medicina forense, também medicina médico-legais ou medicina judiciária, né, ou medicina política, enfim, várias outras. Mas hoje nós adotamos o nome de medicina legal ou medicina forense aí, que é um termo mais atualizado, né? Então vamos lá. Os primórdios dessa medicina, né, foi relatados dentro da história lá no início, com os pajés, né, representantes de tribos indígenas, né, eles buscavam aí ajudar a curar doenças, né, eles desenvolviam receitas, né, a fim de curar ali todas as enfermidades ou problemas, né, que acometia a saúde ali, né, do pessoal da sua tribo, né. Então, a medicina se deu início aí, né. Os primeiros procedimentos, né, físicos, né, que a gente pode encontrar relatados aí dentro da história, né, se datam a mais de 10 mil anos atrás, né? E como as imagens aí estão mostrando para vocês, se iniciou os primeiros procedimentos cirúrgicos, né, que eles idealizavam na época para tratamento de doenças, eram as trepanações. Essas trepanações eram furos que se faziam, né, na caixa craniana, como vocês estão vendo aí,
às vezes mais de um furo, porque eles acreditavam, né, que as doenças eram espíritos que dominavam o corpo daquelas pessoas, e ao fazer esse tipo de procedimento, né, a fazer esses furos dentro da caixa craniana, esses espíritos sairiam do corpo dessa pessoa e essa pessoa ia ter a sua saúde restabelecida, né? Mas, infelizmente, não era assim que acontecia, mas se acreditava-se nessa técnica, né? Enfim, e era realizada em diversas pessoas aí durante muitos anos dentro desses primórdios, né? Dentro da medicina legal, né? Enfim, mas esse estado se adiantou, né? Depois foi se estudando mais. Essa pintura aí, que eu acho muito interessante, é um dos primeiros registros de procedimentos que aconteciam, né? E, no caso, uma das coisas que trouxe, né, o conhecimento que nós temos hoje da medicina, né, foi a necropsia, né, era o estudo de corpos. Essa pintura aí é de um ator, desculpa, um pintor chamado Rembrandt, né, essa pintura, na época, ela foi encomendada pela Associação de Cirurgiões de Amsterdã, e esse quadro aí, ele retrata, né, uma aula de anatomia, né, de um médico na época chamado Nicolas Stupe, né, onde que ele estava dissecando a mão, né, de uma pessoa. Essa pessoa aí era um condenado à morte, né, porque ele assaltou uma pessoa, né? E ele tinha morrido um dia anterior, né, da captura dessa imagem para esse quadro. Né? Naquela época, né, se usava muito, né, os corpos de pessoas que tinham sido condenadas à morte por algum crime, né, seja ele qual for. Então, essas exposições, né, de anatomia, né, de necropsia, na época eram frequentes, né, nos teatros, era aberta ao público, né? Então era qualquer um podia entrar, podia, né, se assistir uma necropsia, né? E vários médicos, cirurgiões da época se encontravam, né, nesses lugares públicos, né, como teatros, enfim, para poder aprenderem um pouco mais, a descobrirem novas coisas sobre o corpo humano, né? E essa pintura, ela foi feita em 1632, né? E desde aí já se traz o anseio, né, do homem, né, do ser humano a descobrir, né, como o nosso corpo é complexo aí, né, a funcionalidade do nosso corpo. É importante ressaltar, né, que as doenças de antigamente, elas não tinham causas específicas, né? Então, na tentativa de querer descobrir, né, de elucidar de como as doenças surgiam, diversas teorias eram relacionadas, diretas teorias eram formuladas a fim de explicar o processo da doença, né? Dentre todas as teorias, né, surgiu a teoria mística, a teoria hipocrática e a teoria dos miasmas, né? Essas foram uma das três principais aí, né, que surgiram. Entretanto, a medicina foi evoluindo sobre os conhecimentos, né, sobre a doença, e com o tempo foi se aprimorando, e hoje a gente já sabe que as doenças, ela é causada pelo agente causador, pelo ambiente, pelo hospedeiro, né? Que a gente vai ver que é a teoria de multicasualidade, né? A teoria mística, né, ela acreditava que as doenças eram desencadeadas por castigos, né? Que os deuses, né, enviavam doença aos humanos, né, devido a um desequilíbrio, um descontentamento de espírito, né? Então ele se justificava que os fatos, né, dos humanos ficarem doentes, né, seriam por digamos assim, um castigo dos deuses, né?
Então, eles não podiam prever quando as doenças iriam acontecer, né? Ou até mesmo a incapacidade de proporcionar a cura. E dessa forma, eles acreditavam que seria impossível da cura ser alcançada pelos humanos, então era necessário, né, de uma intervenção de representantes religiosos, né? Daí vem a ideia de que as doenças na época, né, existia a necessidade de um curandeiro, de um chefe específico, né, espiritual dentro de uma tribo, para estar aí ministrando, né, a cura para essa pessoa. Já na Grécia, né, com a Hipócrates, ele desenvolveu uma teoria chamada a teoria dos humores, né, ou a teoria hipocrática, né. Essa teoria, ela é muito importante ressaltar para vocês que é uma teoria estudada até os dias de hoje, mas para o lado da psicanálise, da psicologia, da neurociência, né, porque ele relaciona os 4 elementos da natureza, né, com as doenças, né? Ele relaciona, então, que as nossas doenças sejam ligadas através dos elementos da água, do ar, do fogo e da terra, né? Por que eu disse para vocês que hoje essa teoria, ela é, digamos assim, estudada dentro da área da psicologia, da psicanálise, enfim, porque como ela é tratada também como teoria dos humores, ela relata o humor da pessoa. Então, a gente identifica o humor da pessoa e conforme o humor dessa pessoa, a característica, né, dela, a gente pode dizer, pode se relatar algumas doenças específicas. Por exemplo, né, o ar, né, é considerado sanguíneo aí. E a pessoa de humor, né, do ar, né, ela tem o coração como representante, então ela pode ter alguns problemas do coração. O humor dessa pessoa, né, do elemento ar, ela é expansiva, ela é otimista, ela é impulsiva, né? Já a pessoa, né, do elemento fogo, né, é uma pessoa mais colérica, né? O fígado está relacionado muito com as doenças, né, da pessoa com este humor, né? É uma pessoa mais explosiva, ela é mais ambiciosa, ela domina, né, o ambiente dela. Já as pessoas do elemento terra, né, que são pessoas mais melancólicas e que têm, né, o baço como o órgão representante aí, né, desse elemento, são aquelas pessoas mais tímidas, né, são as artísticas, as solitárias, né, que gostam de muito de meditar, de ter o seu espaço, né, são pessoas muito regidas pela criatividade, né? Agora já as pessoas, né, que eram consideradas do elemento água, né, que são os fleumáticos, tinha aí como representante, né, como órgão representante todo o sistema respiratório, né, e que é aquela pessoa mais sonhadora, né, mais pacífica, uma pessoa dócil. Enfim, essa teoria aí se relaciona com as doenças. Mas hoje ela é estudada, como eu disse, dentro da área da psicologia e da psicanálise, né? Somente como a forma da personalidade, os traços de personalidade das pessoas, né? Mas antigamente isso aí era ligado, né, às doenças que as pessoas tinham na época, né? Nessa época, o grupo de Galeno era um filósofo, né? Através da dissecação de alguns animais, desenvolveu peças anatômicas para ser utilizadas na comparação do corpo humano, né? Através de estudos. Então, ou seja, eles pegavam órgãos, peças anatômicas de muitos outros animais, né? E faziam a analogia desses órgãos com os órgãos humanos, né? Esse tipo de estudo, né? Ele se iniciou lá em Roma, né? E posteriormente, lá no Egito, isso aí foi se aperfeiçoando, né? A gente sabe que lá no Egito é o berço da civilização, né? Que teve, na época, com a dissecação e a mumificação dos corpos, se aprendeu muito, né? Sobre técnicas de tratamento, né? O que proporcionou aí a preservação dos corpos, né? Que a gente tem múmias datadas de muitos anos atrás, em perfeito estado aí, né? De conservação.
Então, o Egito, ele se aprimorou muito dentro dessa técnica e pôde fazer uma contribuição muito grande de conhecimento aí da parte anatômica, né, para os dias de hoje. Agora, a teoria dos miasmas, ela afirmava que as doenças eram desencadeadas pelos ares, né, pelos odores presentes aí, né, no nosso ar, e que eles eram nocivos, né, para nossa saúde através da poluição, né? Nessa mesma época surgiu a malária, né? Que esse nome, se a gente for traduzir, né, ele vem do italiano, significa mau ar. Então, ou seja, o nome aí da malária, né, que surgiu nessa época, né, dessa teoria, ela veio, né, com esse nome porque achava-se que a malária estava presente no ar, né? Então foi graças a essa, né, teoria, né, que ações públicas foram desenvolvidas, né, como o enterro dos mortos, dejetos, coleta de lixo. Então, assim, de uma certa forma isso foi favorável, né, a ter a conscientização de que simples atos, né, ajudaria muito a evitar doenças. Aqui tem uma pintura, né, que está representando a teoria dos miasmas, vocês podem ver aí, que é uma caveira com um pano branco, né, vestido com pano branco, presente no ar, né, e ele fazendo acima dos homens, né, tem até uma imagem dos homens na guerra, é como se a doença tivesse presente ali no ar com eles, né. Atualmente, né, a teoria da saúde, a gente, como eu disse, a gente sabe que está ligada a um agente causador, ao hospedeiro e o ambiente que esse hospedeiro vive, né? Onde diversos fatores contribuem aí para que as doenças possam ser desencadeadas, né? E as mesmas doenças são relacionadas com a teoria da multicausalidade, né? Ou seja, as doenças podem ser causadas por diversos fatores, né? A gente sabe que dentro do hospedeiro, os fatores, né, pertinentes a eles são idade, sexo, raça, hábitos e costumes, né? Já o ambiente também envolve muito onde esse hospedeiro vive, né? Em que condições esse hospedeiro vive, a que ele está sujeito dentro desse ambiente, né? E aí a gente também tem o agente causador, né? Que a gente sabe que existe várias doenças aí, hoje a gente já descobriu, e que esse agente, conforme a fragilidade, né, desse hospedeiro aí, pode estar sendo acometido. E a gente sabe que existe doenças que são mais perigosas em determinadas faixas etárias, né? Ou sexo, ou trazem mais riscos a pessoas que vivem em determinados ambientes. Então, ou seja, é uma tríade aí que é ligada, né, que a gente consegue hoje explicar, né, o acometimento dessas doenças, né, em determinados grupos de pessoas, né, ou gêneros, enfim, né, é uma teoria que hoje a gente utiliza. Durante a Idade Média, né, a medicina teve que enfrentar diversos desafios, né, e um deles era a religião, porque o corpo era tratado como algo sagrado, né, que ele não devia ser tocado, ele não devia ser violado, né, é, enfim, era o que acontecia no caso de necrópsia, né, onde que o corpo ali, né, de certa forma era violado para que pudesse se aprender, né. Então, as primeiras dissecações, elas tinham que ser autorizadas, né? E somente por volta de 1400, né, foi como lá no quadro de Rembrandt, né, é que foi autorizado que pudesse ser feito com corpos de criminosos, né, que eles eram condenados à morte, né? Entretanto, essa autorização trouxe alguns problemas ilegais, né? Porque acabaram-se que muita gente tomava-se posse de alguns corpos, né? E faziam, né? A necropsia, esses estudos anatômicos de forma irregular, né? Muitos médicos escondiam as mortes, né? Ou de alguns pacientes, ou aguardavam as execuções, né? que, que muitos eram mortos ali por roubarem, assassinato, enfim, para poder levarem esses corpos a fim de serem estudados, né? Além do roubo, né, desses corpos, também eram relatados
o roubo de esqueletos enforcados, né? Então, ali muitos corpos, às vezes, pessoas não tinham famílias, não tinham pessoas que enterrassem esses corpos, então esses corpos ficavam ali e acontecia muito roubo, né, desses esqueletos, né, para que os médicos da época, os estudiosos da medicina pudessem estudar ali, então muitas vezes eles acabavam sendo roubados, né? Quando essas restrições, né, foram derrubadas, a medicina ganhou mais força ainda, né? Porque então se passou a se desenvolver o estudo da medicina com outras ciências, né? Então, dentre essas doenças, desculpa, dentro dessas ciências que foram assim dentro da medicina trabalharam juntas, né? A gente tem aí a biologia, a física, a química, né? E outras ciências que contribuíram, né, para o desenvolvimento da medicina hoje, das técnicas hoje que a gente usa, né? A medicina legal também, ela, como eu já disse, ela é conhecida por medicina forense ou medicina judiciária, e, né, ela serve o direito, né, que ela ajuda tanto na elaboração como na interpretação, né, na execução dos dispositivos legais assimilados ao campo de atuação da medicina aplicada, né? A medicina legal, ela veio, né, para ajudar a solucionar questões existentes em torno do direito, né? Ela ajuda a resolver ou a compreender questões existentes na sociedade, né? Entretanto, antes mesmo que a medicina já houvesse ligação com o direito, né? As regras do bem viver na sociedade já dependiam da influência entre a fisiologia e a patologia, né? Que podiam ser analisadas através da medicina para que se relacionasse corretamente com o comportamento humano. Então, ou seja, né, eles sempre tentaram estudar a questão da fisiologia e a patologia relacionados ao comportamento da humanidade. O primeiro ato, né, que a gente tem documentado da medicina legal, né, ocorreu com a tanatoscopia, né, a necroscopia do ditador Caio Júlio César, que foi realizado, né, em 44 antes de Cristo, né? Ele foi vítima de um ataque do seu filho adotivo, Marco Július. Né? Eu coloquei aí para vocês o busto dos dois, né, para vocês terem a ideia mais ou menos da fisionomia de ambos, né? E o médico que realizou a necroscopia, né, foi o Antistio, que relatou, né, que o corpo do ditador Caio Júlio César, ele recebeu 23 golpes de adaga. Porém, apenas um desses golpes foi mortal, né? Apenas um desses golpes foi que tirou a vida do ditador. Então, a gente tem documentado que essa possa ter sido uma das primeiras autópsias, né, legais que aconteceu. A medicina legal teve uma evolução histórica, né? E ela foi dividida em 5 períodos distintos, né? E esses períodos é o período antigo, o romano, a Idade Média, o canônico e o moderno científico, né? No período lá da antiguidade, né? No início das necrópsias, das vivissecações, né, que eram proibidas, né, pelo aquele fato lá que a gente já falou, que os corpos eram sagrados, né, os cadáveres eram embalsamados, né, e quando ocorriam crimes, por exemplo, como crimes sexuais, né, não tinha-se ainda o entendimento, né, para poder entender anatomicamente como aquele corpo tinha sido violado, então se pegava-se o suspeito, né, colocava ele dentro de uma sala, ele era amarrado, né, e ele era obrigado a ver algumas dançarinas virgens e nuas, né, e se ele apresentasse algum tipo de ereção, ele era condenado, né, apenas baseado nessa prova, né? Então, naquela época, né, essa era a única ação da medicina legal usada para se identificar quando uma pessoa era, era responsável ou não por um crime sexual, né? No período romano, né, a gente teve diversos relatos aí, porém
impreciso dentro da história legal, né? Nessa época surgiu o Código de Hammurabi, né, que os juízes eles não eram obrigados a ouvir os médicos, né, para decretar uma pena ou para condenar uma pessoa, né? Ficava a critério do entendimento dele. Se ele resolvesse acatar, né, o conhecimento médico legal, ele poderia, mas, portanto, ele não era obrigado, né? E também surgiu o Código de Manu, né, que determinou o impedimento dos testemunhos de crianças, idosos e deficientes mentais, né? A gente sabe que hoje isso é diferente, que a medicina legal evoluiu muito, principalmente dentro da área da psicologia, né, da psiquiatria forense, e a gente já usa essas pessoas, né, essas crianças, idosos e até deficientes mentais como testemunho para a elucidação de alguns crimes. Né? Então, foi nesse período também, né, que foi elaborado o Tratado Chinês, né? Ele trouxe várias instruções sobre os exames pós-mortem, né, listando alguns antídotos para veneno, né? Então, foi a partir desse tratado, né, que surgiu lá na China, que foi possível a identificação e aprimorar diversas técnicas, né, para descoberta dos mais vários tipos de veneno aí que eram usados naquela época para causar crimes, né, para provocar homicídios. Na Idade Média, os médicos foram reconhecidos como testemunhas especiais, né, já um pouquinho diferente lá da Idade Antiga lá, que os juízes já não tinham obrigação de ouvir os médicos, né. Aqui na Idade Média, os médicos já eram reconhecidos como testemunhas especiais, né, diante do juiz. Entretanto, os juízes não eram obrigados também a ouvir o depoimento dos médicos, né? Por mais que eles fossem reconhecidos como testemunhas oficiais, ainda a obrigação o juiz não era obrigado a aceitar, né? Não era obrigado a acatar esse tipo de testemunha, né? Porém, na época, né, Carlos Magno defendia a ideia, né, que os julgamentos deveriam ser baseados em pautas médicas, né, e que os juízes, sim, eles deveriam ouvir os depoimentos, né, no caso de lesões corporais, tortura, infanticídio, né, e no caso de infanticídio é a morte de crianças, né, estupro, né, impotência e outros crimes, né, que o parecer médico legal seria de muita importância para o esclarecimento desses crimes. Já no período canônico, né, a perícia médica ganhou uma grande importância, né, porque ela passou a ser obrigatória, né, para todos os feridos levados aos tribunais, né. Posteriormente, algumas cartas foram criadas, né, e tomadas como juramento na nomeação de médico, né, tanto para os médicos quanto os barbeiros e parteiras, né, para o seu licenciamento como peritos, né, nos casos de lesão corporais e de morte violenta. Né? Foi o caso aí do juramento de Hipócrates aí que é utilizado até hoje pelos médicos aí quando se formam nas universidades, nas faculdades, né? E esse juramento ele é feito até os dias de hoje. Né? Entretanto, após essa denominação, né, as lesões corporais ainda continuavam sendo realizadas de forma clandestina, né, por diversos médicos aí, legistas e anatomistas, né, até que em 1374, né, o Papa Gregório XI concedeu às faculdades de medicina autorização para que eles pudessem realizar aí os estudos, né, anatômicos e clínicos em cadáveres, quebrando aquela ideia, né, de que o corpo deveria ser intocado, deveria ser considerado como algo sagrado, né, ou tratado como um templo, né, após a morte. Então, esse paradigma aí foi quebrado, né, porque a Igreja Católica, né, que a gente pode ver que foi sempre presente nas discussões de vários assuntos aí no mundo, entretanto, na medicina foi que autorizou a realização desses procedimentos para que a medicina pudesse avançar naquela época, né? E em 1575, né, houve a primeira publicação de um livro médico legal, né, no Ocidente, pelo médico André Paré,
que ele foi considerado, principalmente dentro da França, né, o pai da medicina legal. Antes disso, né, em 1521, quando o Papa Leão X veio a óbito, seu corpo foi necropsiado na França, né, de forma legal, foi autorizada para que pudesse descobrir a causa da sua morte, né. No seu último período, né, que é o período moderno, né, foi publicado na Itália o primeiro tratado de medicina legal, por volta de 1620, né? Sendo assim, a área da medicina ganhou um espaço muito grande dentro do direito, né? Após a comprovação da importância, né, da medicina dentro dessa área. Então, dessa forma, em 1650 surgiu a primeira faculdade de medicina legal na Alemanha, né, uma faculdade especializada somente, né, na medicina legal para ajudar o direito a elucidar diversos crimes. Aqui no Brasil, a medicina legal passou somente por 3 fases, né? Sendo essas, primeira, a fase estrangeira, a fase de transição e a fase de nacionalização, né? Na fase estrangeira, que ocorreu em 1832, né? Houve a necessidade de estabelecer regras para o exame de corpo de delito, né? E ensino da medicina legal. As medicinas, né, e universidades, né, elas ficavam na Bahia e no Rio de Janeiro, né. 3 anos após, né, surgiu o primeiro relato de perícia médico-legal no Brasil. Em 1854, foi uniformizado os primeiros exames médicos legais e foi criado o primeiro necrotério do Rio de Janeiro. Então, nessa foto aí, foi da primeira escola, né, fundada de medicina legal, e ela foi na Bahia, né? Então, ou seja, em vista de outros países, a medicina legal no Brasil, ela chegou tardiamente, né? Mas ainda está em fase de desenvolvimento em relação a outros países, mas a gente já tem muita coisa. Na fase de transição, que foi na época de 1877, né, foi colocado em prática a medicina médico-legal, que ganhou grande força no Brasil. Em 1895, houve-se a ampliação de áreas de estudos da medicina legal, né? E em 1934 surgiu o IML, né, que é o Instituto Médico Legal no Rio de Janeiro, né? Enfim, e depois, no próximo século, as ciências, né, biológicas, elas desencadearam uma grande evolução no descobrimento de doenças, né? Então, o Brasil passou a ser considerado passou a considerar a medicina legal como uma medicina aplicada, né? Para poder aí atuar dentro da área do direito, né? E outras especialidades também, como dentro da medicina, a medicina clínica e a medicina cirúrgica, elas se aliaram à medicina legal aqui no Brasil, né? A fim de se ganhar mais peso e mais conhecimento. Atualmente, no Brasil, a medicina legal é regida pelo Código de Processo Penal, que foi criado em 1941 e está em vigor até hoje, né? Então, ou seja, né, o primeiro Código de Processo Penal, né, em 1941, é o que rege as leis ainda, né, dentro do processo penal, ainda nos dias de hoje, né? E em 1967 foi criada a Associação Brasileira de Medicina Legal, né, que reconheceu e regulamentou essa área no país. Enfim, pessoal, a gente está encerrando aqui agora essa primeira parte, nossa primeira aula de medicina legal, né? A gente pôde conhecer um pouquinho sobre a história, né? Como surgiu, como se originou aí a medicina legal que nós temos nos dias de hoje, né? É importante ressaltar que esse material está todo na apostila de vocês, eu peço que vocês leiam atentamente, tá? E nos livros de apoio que eu mandei para vocês, tá? Que vão estar lá no e-mail de vocês, tá? Quem quiser se aprofundar melhor dentro desse contexto, né? Desse período aí, né? Histórico dentro da medicina legal, né? Vocês têm o material aí, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima.